Olá, eu sou a Regina Luz e esse é o podcast Força e Fé. No podcast dessa semana, eu trago para vocês essa mulher maravilhosa, Vani Pestana, que vai contar um pouquinho para vocês sobre Libras. Vani, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Conta um pouquinho pra gente quem é a Vani e hoje seu amor pela Libras. Eu estou muito feliz pelo convite, por estar aqui. Obrigada, Regina. Então, eu sou a Vani Pestana, sou casada com o Francisco, tenho uma filha, a Graziela, de 17 anos. A Graziela é surda. E depois que a Graziela chegou nas nossas vidas, fomos aprender Libras, né? E não tinha nem noção do que a Libras ia trazer para as nossas vidas, o que a Graziela ia trazer para as nossas vidas, mas a gente não imagina os planos que Deus tem, né? A história da Vani é uma história forjada nos planos de Deus. Vani, a Grazi chegou para você como um canal da graça de Deus, do que eu vi ali, conhecendo um pouquinho da sua história, né? Me permite até entrar nesse assunto. Vocês não tiveram filhos, e aí Deus veio, olhou e falou assim: vou te dar um presentinho especial. E aí aconteceu a Grazi. Na verdade, nós tínhamos uns planos e Deus tinha outro, né? Não conseguimos ter filhos biológicos, mas Deus já tinha preparado uma filha. Eu costumo falar para a Grazi que ela já era nossa filha desde o começo, a gente só demorou para se encontrar. Ela chegou na nossa vida, ela estava perto já dos 9 anos de idade. E a gente entrou no processo de adoção normal, né? Todos os trâmites lá. E a gente foi em Santa Bárbara do Oeste buscar a Grazi. Eu falo que assim, realmente a gente não conhece, a gente tem dificuldade de entender qual que é o propósito, o plano de Deus para cada ação da nossa vida. Porque assim, eu acredito que quando você viu ali que a maternidade biológica não iria acontecer, fica aquela coisa assim, meu Deus, por que eu que você quer? E aí, por isso eu coloquei que assim, quando você estava ali ministrando um dia a aula, eu fiquei olhando e falei, e aí você contou essa história, né, de como aconteceu a adoção da Grazi e tudo mais, eu falei, ela não tem noção de que ela foi escolhida para ser mãe de uma nação, né? E assim, quando eu falo mãe de uma nação, é justamente porque quantas outras vidas você teve que se empenhar, mas no sentido de se empenhar mesmo para tocar, porque quando a Grazi chegou, você quis preparar o mundo para ela, né? Sim. Conta pra gente. Ela sofreu muita negligência, né? Como qualquer criança que está ali num abrigo. Então, quando a Grazi chegou para nós, com 9 anos de idade, até a Libras dela era bem fraca, assim, ela foi aprender Libras depois que ela foi abrigada somente, né? Então foi uma construção junto, assim, quando a gente adotou, os amigos já, nossa, eu vou te mandar uma apostila, tem um aplicativo, e foi o que foi acontecendo naturalmente. Então, o que ela sabia, ela nos ensinava, e a gente foi ter que correr atrás também para ensiná-la. Porque como que a gente cria um filho ouvinte? A comunicação já é bem difícil, né, numa Nossa, educação, tenho dois. né? E um filho surdo que precisa aprender, que teve uma privação linguística, uma privação todos esses anos, sem uma comunicação efetiva. Então a gente teve que resgatar isso. Para muita coisa, a Grazi ela foi considerada tardia. Nós até tentamos por alguns anos leitura labial, né? A família anterior não correu atrás de libras, de terapias, de nada. Então, quando ela chegou para nós, a gente teve que fazer uma força-tarefa mesmo para proporcionar para ela oportunidades, né? Para algumas coisas, infelizmente, ela foi tardia, então ela só se comunica em libras mesmo. A questão da alfabetização dela, ela está no 3º ano do ensino médio, só que a Grazi ela não é totalmente alfabetizada. Então, assim, a gente chega num ponto até sensível para falar, porque foram anos de batalha pela alfabetização da Grazi, sabe? E você ter que lutar por um direito que está garantido em lei, Básico, um direito básico. básico,
né? Acho que mais pra frente a gente pode aprofundar um pouquinho mais isso. E assim, e a Grazi, ela trouxe. Eu só sabia o alfabeto por conta da música da Xuxa. Grande amor, beijo. Jamais imaginaria que Deus ia dar esse dom de falar, né? Em Libras ali que ele ia trazer. Então a Grazi realmente, o nome dela significa presente de Deus. Você falou certinho aí no começo. Então ele trouxe esse presente para nós e também trouxe uma comunidade, a comunidade surda, trouxe novos amigos, trouxe uma família gigantesca. Enorme. E aí, por conta da Grazi, na época nós morávamos em Bragança Paulista, por causa dela nós mudamos para Jundiaí, porque a gente estava procurando uma cidade que fosse um pouco mais desenvolvida para ajudá-la. E descobrimos em Jundiaí a ATEAL, a Associação e Clube do Surdo, a Pastoral do Surdo. Então nós falamos, é esse o lugar. E aí nós nos mudamos para cá, já estamos aqui há 9 anos. E aqui a gente conseguiu proporcionar uma inclusão melhor para ela. Não é ainda em relação à escola, não é a ideal, mas em relação à vida social, à interação, à comunidade surda, a gente encontrou uma família de verdade. Quando você fala, eu entendo que assim, né, a gente tem conversado muito sobre essa necessidade, a gente fala muito no programa, a necessidade da inclusão, né? A gente conversou também aqui sobre mães atípicas, hoje também você acaba se enquadrando, né, meio que nessa realidade, e ainda com uma necessidade ainda mais específica, né, que é o que você colocou da educação. Eu conheci um pouquinho a dor de todas as mães que passam por situações assim. Como que é para a Grazi no dia a dia, escola, estudo, interação com as pessoas, porque ela acaba meio que ficando num mundo à parte. Sim. Infelizmente. Ao longo de todos esses anos escolares aí foram muitas lutas, ela sofreu muito e a gente sofre junto como família, né? A gente sofre junto com ela. Então, por quê? Hoje, aqui na escola onde ela está, é uma escola de inclusão. O que isso significa? Que ela tem um intérprete junto com ela, e todos os outros anos foram assim. É bom, mas não é o ideal, nem para o ensino e nem para a interação social dela, para a inclusão acontecer de verdade. Porque hoje o que acontece é uma inclusão falsa. Básica. Na minha opinião. Porque o ideal seria um ensino bilíngue, onde ela teria Libras, né, que é a primeira língua dela, e a partir da Libras, o professor que ia sinalizar ia ensinar matemática, língua portuguesa. Em São Paulo, tem muitas escolas assim, e a gente conhece alguns jovens de lá. Se você vai comparar um jovem que tem um ensino bilíngue com quem tem um ensino de inclusão, é gritante a diferença. E aí tem essa outra parte, que é a parte da inclusão do jovem em si, dessa interação social, né? Então, enquanto ela estava ali no ensino fundamental 1, são mais criancinhas, as crianças elas têm uma inocência maior, são mais amorosas, né? O intérprete estava mais junto ali, era uma professora só, ela não sofreu tanto. Aconteceram alguns episódios, mas depois que ela passou ali para o ensino fundamental 2, foi um período bem difícil. Eu imagino. Ela ficou muito tempo isolada no sentido de não ser chamada para grupo, de ficar sozinha no intervalo. E aí, nessa época até, nós liberamos ela levar o celular para a escola, porque ela ficava isolada o tempo todo. Que aí, nos intervalos, ela chegava em casa reclamando, ela chegava em casa chorando. Ou seja, a criança tá lá, você já tá chorando em casa junto, porque é o calvário, né, de saber dar... Eu falo que assim, a Má também passou por várias situações assim, e é uma dor muito grande, porque você quer estar lá com o filho, mas você tem que preparar o filho para o mundo. E é muito difícil, gente. E a questão, assim, eu não sei o que está acontecendo na nossa sociedade, mas a questão de crueldade mesmo. A Grazi, ela sofreu bullying, ela sofreu violência mesmo, chegaram a bater nela, e assim, e a gente em casa não tem o que fazer. E aí, eu sou uma mãe meio briguenta, sabe? Somos. Tanto que a Má, muita coisa ela nem me contava, porque ela sabia que eu ia lá brigar. E briguenta não só nesse sentido de, proteger, não. Infelizmente, eu precisei ensinar minha filha a ser forte, a ser resiliente.
porque ela não tá num mundo assim acolhedor, né? O Que mundo é a mau. gente não quer que ninguém tenha dó dela. A Grazi, ela não precisa disso Ela não é e digna nem o de surdo pena. precisa disso, Uhum. né? Não precisa de um capacitismo, tadinho, porque ele é surdo, não. Precisa de respeito. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eu conheço surdos em diversas profissões, mas infelizmente a sociedade ainda é muito preconceituosa, marginaliza. Às vezes eu tenho surdos aí que tem 2 faculdades, mas ainda está trabalhando numa linha de produção porque não tem uma oportunidade. E por conta de tudo que ela foi sofrendo na escola, com intérpretes ruins, eu cheguei em diretoria de ensino, eu entrei em contato com a Secretaria da Educação em São Paulo, eu cheguei na Câmara de Vereadores aqui. Então a gente está sempre lutando. E eu queria falar isso para as famílias. Porque assim, se você tem uma criança, um jovem surdo, não acha que seu filho é um coitadinho, não tenta ficar, vou ter que proteger ele até quando. Não, ensina seu filho a ser forte, a lutar pelos direitos dele. Nós, como famílias, nós temos a obrigação de lutar pelos direitos deles. Que esses direitos, eles não aconteçam agora, porque a gente sabe que a lei demora, mas que seja para gerações futuras, para que os jovens no futuro, as crianças surdas, elas não tenham que sofrer o que os nossos filhos sofrem hoje. Tem muita criança que ele é isolado dentro da própria casa. A família não aprende Libras, às vezes até por uma orientação errônea. Às vezes a criança ela é implantada, respeito quem quer implantar seus filhos. Existe, gente, surdos de diversos tipos. Existe o surdo que só usa Libras, como é o caso da minha filha. Existe o surdo que usa aparelho. Existe o surdo que tem um implante coclear. Existe o surdo que faz oralização. O surdo que consegue fazer uma leitura labial. E tem os que não conseguem. Então a gente tem que respeitar cada particularidade. Eu vou fazer uma pausinha rápida, a gente vai entrar nessa questão. Você que está com a gente, continue com a gente para que você entenda um pouquinho mais e também se apaixone pelo mundo da Libras. Voltamos com essa história que toca o coração e a alma. Vani, hoje a gente tem projetos de lei em andamento, mas a gente ouve muito assim, projetos em andamento, é tudo muito moroso e a gente entende que assim, quando não existe uma pressão popular, fica mais difícil ainda. E não só as famílias, né, a comunidade surda precisa ter essa consciência, como toda a sociedade. Né? Se a minha filha hoje está chegando no 3º ano do ensino médio, que seria o momento dela estar escolhendo qual faculdade ela ia prestar, porque ela quer ser professora, ela quer fazer pedagogia. Oh. Seria o momento dela estar escolhendo em qual faculdade ela ia prestar um vestibular? Não, a gente ainda está na preocupação de, poxa, ela vai terminar o 3º ano agora, nós vamos ter que contratar um professor particular para continuar esse reforço na alfabetização, com tantas leis, com tudo. Isso é culpa de quem? É culpa dela que é surda? Não. É culpa do sistema, da sociedade, que é o que você falou. Tem as leis, mas muitas delas não saem do papel, que não é só a lei ser aprovada, né? Ela tem que ser regulamentada, tem que ser implementada. Isso vão anos. Se a sociedade ela não fica em cima disso, não acontece. E como tem algumas minorias aí que não tem voz para isso, isso fica mais moroso ainda. Então é bem difícil. E aí entra numa questão, como a que você falou, a Grazi ela entende que ela quer ser professora, existe aí um caminho árduo que a gente sabe, né, por conta da comunicação. Mas, como você falou, também tem no mercado de trabalho, porque a gente entende que assim, parece que existe aí a cota PCD, tá, que já é horrível essa palavra, existe
um trabalho, vamos fazer a inclusão na empresa, que é uma obrigação por lei, não por um trabalho realmente social, um desejo das pessoas realmente ajudar. Então, o que eu percebo? Contrata-se o PCD, joga lá. Só precisamos de um PCD, joga o PCD aí. E não entende de fato qual é a habilidade, não respeita tudo o que o PCD lutou, né, principalmente o surdo, ainda muito mais, para aprender, se desenvolver, para estar ali. Hoje, no mercado de trabalho, que eu percebo que assim, você já faz ali as entrevistas em Libras, você sente que tem esse acolhimento das empresas? É o que você falou, né? A gente precisa cumprir a cota. Existem muitas vagas, né? A Graça, ela tá num projeto bem bacana aqui na cidade. Ela tá estudando um curso técnico no Senai como menor aprendiz, então isso é muito legal. E ela tem lá um intérprete junto com ela, mas quando ela for para o mercado de trabalho para uma empresa, eu também, além da Libras, de trabalhar com Libras, eu sou consultora em sistemas de gestão, então eu estou em muitas empresas todos os dias. As empresas não estão preparadas, é o que você falou. Às vezes uma deficiência física tem lá as rampas e tudo tem por quê? Por conta de lei, que senão ninguém coloca, né? Não coloca. Tem as rampas, acessibilidade, os banheiros e tudo mais. Mas para o surdo, já aconteceu de eu ser contratada na consultoria para ter que conversar com um funcionário de assuntos até delicados, porque dentro da empresa não tinha quem conversasse, de demitir o funcionário, aí te contrata para demitir o funcionário. Então não tem esse trabalho, não posso generalizar, mas não tem esse trabalho de, opa, vamos chamar uma pessoa surda para trabalhar na nossa empresa, o que a gente precisa? Vamos dar um curso básico de Libras? Como que é a cultura surda, né? Como que o surdo ele vai se adaptar aqui na nossa área, essa linha, o que eu preciso ter? Como que ele vai se comunicar com o chefe, com o RH? Então não tem esse preparo. Não tem um cuidado de como também ele vai se desenvolver dentro da empresa, porque quando a gente fala assim, você vai entrar numa empresa com chances de crescimento, o surdo ele já não tem essa chance, ele é contratado, como você falou, casos de pessoas com 2 faculdades, fica ali numa linha de produção. Qual que é a deficiência aí do surdo, né? Ele só se comunica de uma forma diferente. Então, na linha de trabalho, questão de deficiência física, alguma barreira física, ele não tem. Então, ele vai trabalhar como uma pessoa ouvinte, que são chamados aí os normais. E aí, esse surdo, ele é colocado ali para trabalhar numa linha de produção normal, sem só se comunicação, comunica diferente e ele vai ficando ali. Estamos cumprindo a cota, ótimo, né? Não tem essa preocupação de desenvolver um plano de carreira, porque a Sim. pessoa vai ganhar, para a empresa acaba sendo benéfico nesse sentido financeiro, né? Porque a pessoa fica ali parada. Sim. E aí, se ela não se incomoda para sair, vai continuar ali. E aí não tem um respeito, assim, quanto àquilo que o surdo estuda, quanto a uma oportunidade dele crescer dentro da empresa, porque eles podem fazer o que eles quiserem. O que eles precisam é de oportunidade, de alguém que tenha um olhar com empatia, para falar, opa, aqui a comunicação só vai acontecer diferente, mas o trabalho vai ser entregue com qualidade da mesma forma. Então, falta muito isso. A gente ainda olha, eu acredito que não só para o surdo, né, para as pessoas com deficiência, com um olhar de capacitismo. O coitado, de coitado, de que eles não podem, então precisa mudar isso, né? É a gente que acaba atrapalhando a vida deles, a gente tem que facilitar, a gente tem que olhar para as necessidades de cada um, fazer os ambientes adaptados. E quando a gente fala de adaptação para o surdo, a gente não quer que a aula seja dada para o aluno só usando desenhos e imagem. Não. Eu vou falar uma situação que aconteceu com a minha filha, 2 na verdade. O governo hoje ele tem os aplicativos que as escolas utilizam, né? E a minha filha tá lá fazendo uma atividade no aplicativo em casa e me chamou. Quando eu olho, era um vídeo tinha um texto lá sobre o Ratatouille, o filme, e um vídeo de uma chefe de cozinha famosa lá, numa entrevista com um avaliador. O vídeo não tinha legenda, o vídeo não tinha janelinha de Libras. Como que a minha filha vai entender para fazer a atividade? E não é o único, tem vários.
ela chegou para mim falando que ela tinha que fazer as atividades de inglês, porque senão falaram para ela que ela ia ficar Ainda faz o em avaliação. terrorismo. Sim, sim. E aí eu falei, então faça. Ela pegou sentou a mesa na minha casa, lá no computador, e eu no sofá. Eu tô vendo a minha filha no celular. Com o Google, ela apertava o play e colocava de frente o computador o Google falando inglês. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Aí era uma atividade de listening, reading, que você tem que ouvir, falar e repetir o inglês. Como é que ela ia fazer? Ela colocava pra você como ela é esperta, ela colocava o celular para ouvir, Achou uma forma. gravava lá e o celular repetia. Eu falei, parou? Aí ela, não, na escola é um intérprete que faz isso por mim. Já ensinou errado. Olha isso. Eu falei, não, você vai parar com isso agora. No outro dia liguei na escola, falei com a diretora, não, mãe, a gente não vai reprovar ela se ela não fizer, mas até então colocaram um terror, que ela chegou em casa me contando. Desesperada. E isso não é material adaptado. É disso que a gente está falando de adaptação. É o básico. Ela pode aprender inglês? Claro que ela pode aprender inglês. Deve. E ela conhece umas palavras, ela conhece até a SL, que é a língua de sinais americana, ela fica estudando também. Ela tem capacidade, mas não dessa forma. Tem que respeitar as particularidades de cada um, é o que eu tô falando. Isso é adaptar o material. Né? Ou seja, já se sabe, mas ainda se negligencia, né? Porque, querendo ou não, quando existe essa lei, já está ali incluso que o material tem que ser adaptado, mas ele é negligenciado. E aí, se o pai e a mãe não acompanham, porque você acompanha, e a gente sabe, como você falou, que tem pais e mães que acabam deixando a criança ali isolada. Então, assim, infelizmente, se não se tem esse cuidado, né, o prejuízo vai ser da criança. Então, a pessoa que está trabalhando ali, ela tem que ser muito responsável. Tem um filme, não é sobre surdos, mas é sobre crianças especiais, que é Como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial. Eu indico esse filme para todo mundo, porque quando eu descobri a síndrome da Má, né, a minha amiga me deu ele de presente e eu acabei mandando também para a professora, porque assim, o que a gente entende? Quando a pessoa funciona diferente, as pessoas têm medo, né? As pessoas ficam naquela coisa assim, tá, e agora o que eu faço, né? E quando a gente fala em empatia nada mais é do que você parar, entender e buscar fazer o seu melhor para ajudar. Né? Eu fui fazer o curso de Libras. Tudo bem que eu, tô capengando o dia que eu fui lá para ajudar, travei, mas pelo menos eu estava, então eu me esforço e me dá aquela agonia de que você realmente quer acessar o mundo daquela pessoa. E amar é isso, é você se disponibilizar, se colocar a caminho para realmente acessar o mundo do outro. Eu acredito que fica aquela agonia de mãe no sentido de, tá, e quando eu não estiver mais aqui? Porque essa é a maior dificuldade até para eles. Gente, a gente vai em vários lugares, a gente vê lá traduções, né, de vários idiomas. Não entre, proibido entrar, só entre com autorização. E a gente nunca viu de Libras. São detalhes importantes, básicos, porque se o surdo não sabe, ele pode querer entrar. Com esse carinho e esse cuidado, a gente encerra com muita coisa ainda para contar, né? Muita coisa ainda para conversar. Vani, obrigada por você, pela sua história. Fica o convite para você estar aqui mais vezes e também para você deixar uma mensagem para o pessoal que está nos acompanhando. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, dessa fala, né? E convido todos vocês a conhecerem um pouquinho da comunidade surda, podem seguir a Pastoral dos Surdos aqui de Jundiaí, tem Associação e Clube do Surdo. O surdo, ele não é um extraterrestre, pode se comunicar com ele, pode interagir com o surdo. E é isso, agradeço muito a oportunidade. O Força e Fé trouxe aqui uma temporada de várias entrevistas em que o foco sempre foi aí estender a mão, o coração para você que está em casa nos acompanhando, passando por momentos difíceis. Mas porque a vida é assim e a Regina Luz também é humana, Papai do Céu, né, me deu uma missão agora pelos próximos dias, então vou precisar fazer uma pausinha, né? Então o programa dá uma paradinha por um período.
mas a gente vai voltar. Então, continue acompanhando a gente aí nos nossos canais, pelo canal 25, canal 525 da NET Claro, pelas nossas redes sociais, podcast @forcefé e também canal 25 de Jundiaí, porque com certeza muito em breve a gente volta com histórias lindas, histórias que nos marcam, histórias que nos ensinam. Muito obrigada!